Então, pessoal, ó, voltamos aqui com a resolução. Então, o teorema dos cossenos nos diz que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 16 vezes o cosseno de 60, né? E aí é só fazer continha. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado aqui vai ser 100. 16 ao quadrado vai ser 256. Aí 10 vezes 16, 160. E o cosseno de 60, pessoal, é meio, né? Então aqui você vai ter meio vezes 2, ó. Meio vezes 2 vezes 10 vezes 16, que é a mesma coisa que menos 160. Tá? Então, x ao quadrado, ó, 100 mais 256 menos 160 vai dar aí 196, tá? E então você tem aqui que o seu x, ele vai ser a raiz de 196. Mais ou menos a raiz de 196, né? E você vai descartar o negativo e você tem que seu x vale 14. Então, ó, olha aí o poder desse teorema, né? Você conseguiu aí calcular, então, esse lado aí que faltava, beleza? Bom, vamos fazer mais um exercício disso. Agora a gente tem x, 7, 3 raiz de 2 e 45, tá bom? Então, usem aí o teorema dos cossenos para encontrar o valor de x. E depois, façam nesse triângulo aqui, tá bom? Ó. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, vamos lá. X ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, né, que é 49, mais 3 raiz de 2 ao quadrado, que vai ser, ó, 3 vezes 3, 9, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, 2 vezes 9, 18, menos 2, que multiplica 7, vezes 3 raiz de 2, vezes o cosseno de 45. Quanto que é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Tá? Aí, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Então, isso aqui corta. Aí, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7 dá 42. 49 menos 42 dá 7. E 7 mais 18 dá 25. E então, ó, o seu x aqui, ele vai ser a raiz de 25, que é 5. Então você descobriu aqui que o seu lado do seu triângulo vale 5. Beleza? E agora vamos ver esse aqui. Aí, galera, ó, nesse aqui, o nosso cosseno, ele é 120, né? Então vamos escrever aqui a lei dos cossenos. Só que cuidado, tá bom? O 120, ele olha para o 14. Então, ó, o 14 é que vai desse lado da equação, ó. Tá bom? Então a gente vai escrever aqui que 14 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado menos 2 vezes 6 vezes x vezes o cosseno de 120.
Aí o 120, pessoal, a gente viu aí que ele está relacionado com o 60, né? O 120, ele é 180 menos 60. Então, o cosseno de 120 vai ser igual ao menos o cosseno de 60, tá bom? Então, na hora que a gente reescrever isso aqui, você vai trocar isso aqui por... Como o cosseno de 60 é meio, você vai trocar isso aqui, então, por menos meio, tá bom? Então, vamos lá, ó. 14 ao quadrado, 196. 6 ao quadrado, 36. Mais x ao quadrado. Aí, menos 2 vezes 6 vezes x vezes menos meio. Então, vamos lá, ó. 196 é igual a 36 mais x ao quadrado. Aí, esse 2 corta com esse 2, menos com menos, mais 6x. E aí, a gente vai passar o 196 para esse lado, né? Então, você vai ter aqui que 0. Aí, 36 menos 196 vai dar menos 160. Mais x ao quadrado, mais 6x, né? Então, isso aqui é uma equação de segundo grau, ó. X ao quadrado mais 6x menos 160. Aí, será que a gente consegue resolver isso aqui por soma e produto, ó? Que números que somados dão menos 6, né? E que multiplicados vão dar menos 160, né? Como o produto é negativo, um é positivo e o outro é negativo, né? Que tal aí o 10 e o menos 16, né? Ó, 10 vezes menos 16 dá menos 160 e 10 menos 16 dá menos 6. Então, 10 menos 16 são as soluções dessa equação. Aí o negativo você descarta e você descobre então que o seu lado ele tem que valer 10. Aí você tem esse triângulo aqui, ó. O 14, 10 e 6, com ângulo de 120 entre eles. Tá bom? Não sei soma e produto. Bhaskara, tá bom? Não tem problema não. Mas devia saber. Bom. Gostaram, pessoal? Teorema dos cossenos, então. Tá? Vamos ver o que mais que a gente tem para falar aqui. Guarda aí o seu teorema do cosseno bem guardado, tá bom? Então, pessoal, ó, teorema dos senos e teorema dos cossenos, né? Quando usar qual? Ó, se vocês olharem para esses exemplos aqui, vai ficar bem claro. Eu tenho esse primeiro exemplo, quero descobrir o valor do x. E eu tenho esse segundo exemplo aqui. Quero descobrir o valor do meu x. Tá bom? Se bem que eu acho que esse exemplo foi o que a gente acabou de fazer. Deixa eu ver. Foi, ó. Tá? A gente já sabe aqui que dá 14. Mas, enfim, ó. Então, olha para esses dois caras aqui, né? Nesse cara da esquerda, a gente tem dois ângulos. E nesse cara da direita, a gente tem um ângulo. Aqui, a gente tem um lado. E aqui, a gente tem dois lados, tá bom? Então, esse cara aqui, a gente consegue resolver por lei dos senos. E esse cara aqui, a gente consegue resolver por lei dos cossenos, tá bom? Porque a lei dos senos, você vai fazer aqui a proporção dos lados em função dos ângulos. Então, se você tem dois ângulos,
você automaticamente consegue achar o outro lado, né? Ó, ângulo, ângulo, lado. Você acha o x. E aqui na lei dos cossenos, você tem lado, lado, ângulo. Aí você acha o x também, tá bom? Então, a lei dos senos aqui seria que o x tá para o seno de 60, assim como o seu 16 tá para o seno de 45, tá bom? Então, galera, a lei dos senos, a gente tem dois ângulos. Na lei dos cossenos, a gente precisa usar um ângulo só, né? Aí a gente pode falar que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 16 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes 16 vezes o cosseno de 60. Aqui você tem que achar, então, que seu x é 14, né? Esse daqui é esse exemplo que eu fiz aqui atrás, né? Ó, 10, 16, 60, o x vale 14. E esse cara aqui, né? Se você resolve aqui por lei dos senos, você vai encontrar, então, aí que o seu x é 8 raiz de 6, tá? Só substituir isso aqui pelo seno de 60 e pelo seno de 45 e resolver para x, sem problema. Tá bom? Bom, vamos falar aqui, pessoal, sobre triângulos retângulos, né? E triângulos quaisquer, para a gente encerrar aí essa parte da teoria. Comprei essa canetinha nova aqui. Só que essas canetinhas novas, elas mancham muito a parte de trás, ó. Vamos lá, ó. Galera, eu vou pegar aqui o meu triângulo retângulo, tá? E ele vai ser aqui o triângulo 3, 4, 5. Beleza? Aí, em cima desse triângulo aqui, ó, eu vou estar desenhando aqui um outro triângulo. Esse triângulo aqui, ele também tem lado 3 e 4. Só que ele não é retângulo, tá? O outro lado desse triângulo vai estar aqui, ó. Beleza? Então, esse ângulo em vermelho aqui, ó, ele é um ângulo obtuso, né? Vou chamar aqui de alfa. Alfa é maior que 90. Tá bom? Então, é fácil de ver, pessoal, ó, que como a gente pegou esse lado aqui e rodou, essa hipotenusa aqui, ó, ela foi espichada, ó, ela aumentou, né? Então, no triângulo retângulo, vou colocar assim, ó. Quando o alfa ele é igual a 90, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Vou chamar aqui de A, B e C. Aí a gente tem, então, que o A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, ó, exatamente. Tá bom? Teorema de Pitágoras. Se o nosso ângulo ele é maior que 90, ou seja, se você está aqui com um triângulo obtuso, se você aplicar aqui o teorema dos cossenos, ó, em adicional ao Pitágoras, você vai ter que adicionar aí a parcela do triângulo qualquer, né? Que é menos 2bc vezes o cosseno de alfa. Só, pessoal, que a gente está num triângulo obtuso, né? Ângulos obtusos, ó, eles possuem cosseno negativo, porque tá à esquerda do zero, tá bom? Então, esse cosseno aqui, ele vai ser negativo e os seus lados vão ser positivos. Então, isso aqui que você está tirando, na verdade, é um acréscimo. É um acréscimo, né? Porque o seu cosseno é negativo no triângulo obtuso. Então, essa parcela que decorre do teorema dos cossenos é essa aumentadinha aqui, ó, que o seu lado A dá quando você puxa o vértice para cá. Estão vendo? No retângulo, isso aqui é perfeito, né? É o Pitágoras perfeitamente. Mas a partir do momento que você
abre um pouquinho mais, a sua hipotenusa ela vai espichar. E ela vai espichar esse acréscimo, né? Que apesar de ser negativo, o seu cosseno é negativo também. Beleza? E aí agora, se você pegar o seu triângulo retângulo, e ao invés de você abrir ele, você fecha, né? Agora, ó, se você traz o seu lado um pouquinho para dentro, ó, você vai ter aqui que o seu alfa, ele é menor que 90. E aí, quando você escrever a lei dos cossenos aqui, ó, que A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, na hora que você colocar essa parcela aqui decorrente do triângulo não retângulo, como você tem um ângulo agudo, o cosseno é negativo. Então, você vai estar tirando aqui um pedaço, né? Vou colocar aqui, ó, um desconto em cima da sua hipotenusa, tá bom? E aí, a sua hipotenusa, que antes vinha do Pitágoras, agora vai ser um pouquinho menor, justamente porque você fechou o ângulo aqui. Tudo bem? Então, aqui é um acréscimo porque o cosseno de alfa é menor que zero, e aqui é um desconto porque o cosseno de alfa é maior que zero. Então, você vai estar subtraindo uma coisa positiva, e aqui você vai estar subtraindo uma coisa negativa, tá bom? Então, pessoal, qual que é a moral da história? Né? Moral da história. A moral da história é que se você fala que o seu A é o maior lado do triângulo que você tem, beleza? Ó, o A é o maior lado. De 3, uma. Ou o A ao quadrado, ele vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? E aí você tem o quê? Você tem um triângulo retângulo, né? Ou o seu maior lado, ele vai ser maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Se isso aqui acontecer, o que que significa? Significa que o seu maior lado, ó, ele é um pouquinho maior do que seria a hipotenusa, né? Então, você vai ter aqui um triângulo obtuso, né? Vou colocar aqui obtusângulo. E se o seu A ao quadrado é menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, você tem aqui um triângulo acutângulo. Beleza? Então, querem ver um exemplo? Vou pegar aqui o triângulo 10, 6 e 14. Também vou pegar aqui o triângulo 5, 12 e 13. E também vou pegar aqui o triângulo... Cadê? Aqui, ó. 3 raiz de 2, 7 e 5. Tá bom? Então, eu quero saber se esses triângulos aqui, eles são retângulos, obtusângulos ou acutângulos, né? Então, a gente vai pegar aqui esse primeiro triângulo, tá? E a gente vai pegar o maior lado dele. Vamos colocar aqui, então, 14 ao quadrado. 14 ao quadrado dá 196. Beleza? E aí, a gente vai somar o quadrado dos outros dois lados, ó. Então, 100 mais 36. Então, o maior lado ao quadrado é 196. E a soma dos quadrados dos outros lados é 136. Então, o maior lado é maior que a soma dos outros dois, ó. Então, que caso que isso aqui é, ó? A gente está num triângulo obtuso, né? Triângulo obtusângulo. Agora, vamos pegar esse segundo triângulo aqui, ó. Vamos pegar o maior lado, que é 13, e elevar ao quadrado, 169. Vamos fazer a mesma coisa para os outros dois, ó. 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 25 mais 144. 169.
Então aqui a gente tem uma igualdade. O que isso significa? Que um triângulo com esses lados é retângulo, né? E finalmente aqui, ó, nesse último, o maior lado, ó, o raiz de 2 é aproximadamente 1,4, né? Então, você está fazendo 3 vezes 1,4. Vai dar menor que 6, né? Porque 3 vezes 2 é 6. Então, isso aqui é menor que 6, que consequentemente é menor que 7. Então, 7 é o meu maior lado. Então, 7 ao quadrado é 49. 5 ao quadrado é 25. E 3 raiz de 2 ao quadrado é 18, né? Aí, 25 mais 18 vai dar 35 mais 8, 43. Olha lá, o maior lado deu maior que a soma dos outros dois. Então, esse triângulo aqui, ele é o quê, ó? Ele é obtuso também. Obtusângulo. Tá bom? Poxa, eu queria um acutângulo. Achei que esse aqui fosse dar acutângulo, mas não deu. Aqui, ó, vai. O triângulo 3, 4, 4. Né? Aí quem que é o maior lado aqui, ó? O maior lado pode ser qualquer um dos quatro, né? Então, 16 e 16 mais 9, ó. 16 e 25. Então, como o maior lado ele é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois, a gente tem aqui que ele é um triângulo, então, acutângulo. Tá? Seria um isóscelesinho aqui, ó. Tá? Ângulos todos agudos. Então, essa daqui que é a moral da história, tá bom? Desse teorema dos senos e do cossenos aí. Eles ajudam a gente a calcular algumas coisas aí para qualquer triângulo, tá? Por isso a importância deles. Pessoal, antes da gente partir para a próxima parte da aula, eu só queria fazer um comentário que eu ia fazer na última aula e acabei esquecendo, né? Vamos colocar aqui como uma OBS, ó. Galera, se você está calculando o seno e um cosseno de um ângulo, você não vai sempre dividir o cateto por uma hipotenusa, né? O cateto, ele é sempre menor que a hipotenusa, não é? Então, a gente nunca vai ter um seno e um cosseno maior que 1, tá? O seno e o cosseno, eles sempre vão ser menores que 1, tá bom? Porque você só teria um seno e cosseno maior que 1 no dia que você tiver aí um cateto maior que uma hipotenusa, tá bom? Que é um absurdo, porque a hipotenusa sempre é o maior lado. Porque o maior ângulo aí, a maior abertura, ela vai olhar para o maior lado, tá bom? Então, se você tem aqui um ângulo de 90, ó, com certeza ele vai ser o maior ângulo do seu triângulo. Então, a sua hipotenusa, com certeza, vai ser o maior lado. Então, se você dividir uma coisa menor por uma coisa maior, vai dar menor que 1, tá bom? Professor, o seno e o cosseno, eles podem valer 1? Sim, eles podem, tá bom? Se você desenhar o seu ciclo trigonométrico, lembra que isso aqui tem raio 1? Então, se você pegar esse ponto aqui, pessoal, ó, esse ponto aqui, ele é o ponto que tem a abertura de 90 graus, ó. Tudo bem? Então, na vertical aqui a gente não tem o seno. Tá vendo? E na horizontal a gente não tem o cosseno. Então, o cosseno de 90 é 0. E o seno de 90 é 1. Tá bom? Pode ver que se você aplicar o teorema dos cossenos em um triângulo retângulo,
se você aplica, ó, vamos considerar aí que o A é a sua hipotenusa, tá bom? Aí você tem B e C aqui, ó, né? Apliquei o teorema dos cossenos direto no triângulo retângulo, só que o cosseno de 90 é zero. O que a gente chega? A gente chega diretamente no teorema de Pitágoras, tá bom? Então, se você aplicar o teorema dos cossenos em um triângulo retângulo, você vai acabar chegando no Pitágoras, tá bom? Inevitável. E se você pegar esse ângulo aqui agora, ó, o zero, ele está no chão, ele não tem altura. Então, o seno de zero é zero. E o cosseno de zero, ó, é daqui até aqui, é 1, que é exatamente o raio da circunferência. Tá, ó. Pode ver que 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado dá 1, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, tá bom? Isso aqui é só uma observação que eu queria fazer, né, em relação aí aos senos e cossenos dos pontos extremos, tá bom? Esse aqui, ó, esse aqui tem seno 0, porque tá no chão, e tem cosseno menos 1, que seria o 180, tá? E esse cara aqui, ó, ele tem seno menos 1 e cosseno 0. Beleza? E em relação à tangente, pessoal, a tangente de um ângulo não é seno sobre cosseno? Então, se você pegar esses pontos aqui que o cosseno vale 0, ó, tá vendo, ó? Você não vai ter tangente. A tangente de 90 não existe, porque a tangente de 90 seria aí o seno de 90, que é 1, dividido pelo cosseno de 90, que é 0. Aí você teria que a tangente de 90 é 1 sobre 0, né? Então, a gente não tem tangente de 90, tá bom? Só que isso aqui já começa a entrar em uma matéria muito de ensino médio, né? Eu acredito que a EPICAR não vai te cobrar esse nível de conhecimento de trigonometria, porque a prova da EPICAR, pessoal, o que ela quer que vocês saibam de trigonometria é com aplicação em geometria, tá bom? Então, tudo isso aqui que a gente está estudando de trigonometria está dentro da geometria. Então, a gente não vai muito fundo na trigonometria, né? Isso aqui é só o comecinho. Porque tem como fazer gráfico da seno, do cosseno, da tangente, tem como desenhar esses gráficos, né? Mas aí você estaria trabalhando com função trigonométrica, e aí isso já não cai na EPICAR, tá bom? Então, de trigonometria a gente vai ficando por aqui, né? Aí é só treinar mesmo esse negócio aí de seno, cosseno e tangente, tá bom? Mas eu basicamente já falei tudo que eu tinha para falar de trigonometria. Pessoal, na próxima parte da aula, a gente vai sair atrás de calcular umas retas interessantes aí, tá bom? Dos triângulos, tá? Vamos partir para o próximo vídeo, então.